Graça e paz, galera. Amém. Legal. Deixa eu só achar minhas anotações aqui. Achei. O Adilson já orou. E a minha lição hoje, que o Adilson me trouxe, a mensagem, a palavra, o estudo, vamos dizer assim, se diz: como eu sei que o meu chamado é para o louvor? Pergunta para a pessoa do seu lado e fala para ela: como você sabe que o teu chamado é para o louvor? Agora você responde para ela. Você não sabe? Quantos entendem que o seu chamado é para o ministério de louvor? Amém. Alguns aí entendem, já tomaram posse, outros ainda estão na dúvida, outros eu creio que estão à procura, né? Mas o ministério de louvor, não posso ir muito para lá e muito para cá, né? Essa é a minha dificuldade. Mas o ministério de louvor é algo muito interessante, né? Quando você chega numa igreja, o que mais te chama a atenção? No primeiro momento, assim, é o louvor, não é verdade? Você já chega, principalmente o músico, quem está no ministério de louvor, ele já chega e já quer saber quem vai tocar, quem é o baterista, quem é o músico e tal, quem vai cantar, quais são as músicas, ele já olha o som, ele já olha o cara da mesa, ele já olha se o pastor está mexendo na mesa ou não, né? Ele já está assim, ligadão. Por quê? Porque o ministério de louvor é algo que chama muita atenção. Em qualquer igreja que você for, que trabalha com esse estilo de música, né? Bandas, isso vai te chamar a atenção. Seja um cara que está no ministério de louvor, seja um cara que está começando na igreja, seja um cara que está desviado, ele vai prestar atenção, porque o louvor, a música, ela tem esse poder de envolver. Ela tem esse poder de envolver. Mas a palavra de Deus não diz que o ministério de louvor ele é algo específico, é um chamado específico. A Bíblia só existe em 2 chamados. Nós vamos tratar sobre isso. Ela só existe em 2 chamados específicos, tanto individual, né, tanto no plural como no singular. 2 chamados. O primeiro chamado é quando Adão e Eva pecaram. Eles pecaram lá no jardim do Éden. E aí Deus teve que tirar eles de lá. Desde lá então, Deus ele vem chamando o seu povo de novo a ter um relacionamento com Ele. Esse é o primeiro chamado. Voltar a ter um relacionamento com Deus. Por isso que Deus fala que os olhos dele estão sobre a terra procurando verdadeiros adoradores. Ele está chamando adoradores. Ele está chamando. Então esse é o primeiro chamado de Deus. No Velho Testamento até Jesus Cristo, Ele está chamando o povo de volta. Ele está chamando a atenção, Ele tem falado, Ele tem mostrado. O povo peca, Deus vai lá e castiga o povo, põe o povo aprisionado nas mãos dos seus inimigos. Depois de tanto tempo lá, Deus ele vai, levanta alguém, levanta o juiz, levanta o rei, levanta o libertador, levanta alguém para libertar o povo dele, e chama o povo de volta a ter um relacionamento. O povo começa a ter relacionamento com Deus, dali a pouco o povo peca de novo. Então Deus está chamando. Chega Jesus Cristo, Ele libera tudo aquilo que Ele veio liberar. Veio liberar perdão, veio liberar graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Ele veio liberar, através da morte dele, Ele veio levar os nossos pecados. Amém. Mas aí Jesus, quando ele ressuscita, e aí Ele vai subir aos céus. Obrigado, Gilson. Ele vai subir aos céus. Ele chega nos discípulos dele e fala assim: olha, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Esse é o segundo chamado de Deus para as nossas vidas. Então o primeiro chamado é você voltar para Ele. Esse é o primeiro chamado. O segundo chamado é você ir pelo mundo e ganhar almas. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Dentro desse segundo chamado existem os 5 ministérios. Quantos aqui já ouviram falar dos 5 ministérios?
Amém. Quais são esses ministérios? Você pode me dizer? Profeta, apóstolo, mestre, pastor e evangelista. Exatamente. Então, dentro desse ministério, dentro desse chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho, existem esses 5 ministérios: profeta, apóstolo, pastor, evangelista e mestre. E aí Deus ele começa a destrinchar algumas coisas. E aí a gente vai entender por que o ministério de louvor, da onde veio o ministério de louvor. Aí a gente vai entender por que eles trabalham com o ministério de jovens. Aí a gente vai entender por que eles trabalham com o ministério de crianças, com o ministério de adolescentes, dentro desses 5 ministérios. Então não é um chamado, é uma ferramenta que Deus nos deu para que a gente possa trabalhar dentro da igreja, para que Ele possa vir lá. Em Salmo diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Então Deus ele se agrada do louvor. Eu creio que Deus não instituiu a banda. Ele não instituiu agora, a partir de agora, não está escrito na Bíblia. Mas está escrito na Bíblia que quando no Velho Testamento eles iam sair para a guerra, os levitas iam à frente. Jericó foi dessa maneira quando caiu. Os levitas foram à frente. Quando Gideão estava cercado pelos medianitas, Deus deu uma estratégia. Ele estava com 300 homens só. 300 homens, e Deus deu uma estratégia e ele tocou a trombeta. E quando ele tocou a trombeta, Deus confundiu os inimigos, e ali Gideão teve uma vitória. Então Deus ele habita no meio do louvor. Eu preciso entender se o ministério de louvor é algo que Deus tem para mim, se está dentro desses 5 ministérios. Eu acredito que o ministério de louvor ele seja dentro do ministério profético, porque é algo profético para as nossas vidas. O pastor, o que ele faz? Ele cuida de ovelhas. Ele é o cara que vai atrás, ele está com as 99, ele deixa as 99 ovelhas ali, ele vai atrás daquela que está machucada. Ele coloca no ombro, ele cura ela, ele passa o bálsamo, ele enfaixa. É o cara que ouve, é o cara que escuta, é o cara que diz que vai dar certo. Ele está ali. O profeta é aquele que traz a direção de Deus. E quando nós entramos no louvor, o louvor é algo que nos liga ao trono de Deus. É uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que parar com uma coisa. Não é só o ministério de louvor. Eu vou falar especificamente do ministério de louvor, mas isso é para nós, como ministério todo, como nação Vinde. Deus não me chamou para fazer aquilo que eu gosto. Eu gosto de tocar bateria, eu vou tocar bateria. Não, Deus não me chamou. Deus me chamou para fazer aquilo que Ele quer. Eu conheço muitas pessoas que têm uma voz linda, que tocam, maravilhosamente, mas elas não fazem parte do ministério de louvor. Por quê? Porque Deus não chamou ela para aquilo. Eu estive no Mevan com a Grace, no Conexão, foi em setembro, se não me engano, novembro. E aí um pastor lá, ele é pastor do ministério de louvor, e ele estava contando para nós o testemunho dele, como que ele chegou ao pastoreio. E ele achou que ele ia para missões, porque o sonho dele era missões. Não, Deus me chamou para ser pastor, mas eu vou para missões, eu vou para as nações, eu vou para a Índia, eu vou para a Índia, eu vou para a Índia, e eu vou, e ele brigando com Deus. E aí Deus deu uma oportunidade de ele ir para a Índia. E aí ele todo feliz, não, agora eu vou cumprir o meu chamado, agora eu vou fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. E ele foi para a Índia. Chegou lá, ele desceu, ele orou para aquela nação no aeroporto mesmo, sabe, ele decretou que ele ia estar ali mesmo. Não, eu vou estar aqui, daqui uns dias Deus vai me mandar para cá e tal. Mas aí ele foi para a base dele, onde ele ia ficar os dias ali, ele ia conhecer um pouco desse ministério de missões, onde ele ia conhecer o povo da Índia, a cultura. E lá é assim, ele falando, se você chega, se alguém te oferece uma comida, você tem que sentar e comer. Não é diferente da gente aqui, né? Às vezes você faz assim, convidar o Diego e a Letícia, vamos comer lá em casa, faça aquele banquete, chega na hora, só dá uma beliscadinha, eu vou falar, nossa, cara enjoado esses dois, né? É uma falta de respeito. E lá não é diferente. Mas lá que a comida era uma comida assim muito estranha. Uma comida muito, muito, muito da estranha.
E aí ele sentou, ele estava com outros pastores, pastores brasileiros que já estão lá há muito tempo, outros pastores que foram daqui com ele. E aí ele olhou aquela comida, ele sentou e toda aquela família que recepcionou ele, recebeu eles ali, tudo em volta. E ele, cara, e agora? O que eu faço? Como ou não como? E ele não conseguiu comer, porque era uma comida muito estranha, um cheiro muito forte, e ele não conseguiu comer aquilo. E dali a pouco, eles conversando e tal, aquela família foi saindo e tal, e só foi ficando os pastores que já moram ali. E aí dali a pouco o pastor que estava do lado dele falou, me dá aqui, comeu, pá. Beleza, eu comi, está sossegado, fica em paz e beleza. Ali, ele descobriu que o chamado dele não era para a Índia. Ali, ele entendeu que Deus não tinha a Índia para ele. Então isso vai acontecer, eu quero, porque eu vou fazer. Mas Deus te chamou para isso? É porque você gosta? Eu tenho uma tia minha que cuida de crianças, ela tem um ministério muito grande lá em Minas, ela cuida de crianças, ela falou para mim e para a Grace, ministério de criança não é para quem gosta de criança. Eu gosto de criança? Não. É para quem Deus chamou para cuidar de crianças. Porque você vai ministrar sobre a vida das crianças. O louvor é a mesma coisa, você vai ter que pagar o preço do ensaio, da oração, de ouvir a música, de estudar, como o Bolacha falou na ministração dele aqui no domingo passado, se dedicar, se aprimorar, se aprofundar. E isso, querido, é tempo. É tempo. Você estar no ministério de louvor vai te custar tempo. Você fazer parte disso vai te custar tempo. Se a gente perguntar para o Gils, para o Diego, que estão nessa luta já em faculdade, trabalhando, se você perguntar para ele como que é a vida deles, é música. E às vezes a gente quer estar em cima do altar, a gente quer estar tocando legal, mas nós não queremos pagar o preço daquilo que Deus tem para nós. Nós não queremos pagar o preço da convocação de Deus, porque é uma convocação. Chamado no latim quer dizer clamatus, que significa anunciado a gritos, apregoado, proclamado, chamado com gritos. Então, quando Deus nos chama para algo, Ele está gritando, Ele está nos convocando. Não é algo assim, legal, agora eu vou participar do louvor e fechou, e festa. Não, é uma convocação. É algo para uma responsabilidade. É algo para uma obra muito maior. Você vê pessoas, nada contra os avisos. Eu acho que é importante dar os avisos. O dízimo, meu Deus. Mas você já viu alguém se converter através dos avisos? Queridos, agora nós vamos dar os avisos. Glória a Deus, eu quero aceitar Jesus na hora dos avisos. Porque você já viu alguém aceitar Jesus na hora dos avisos? Já, galera, ou não? Na hora da oferta. Você já viu alguém aceitar Jesus na hora da oferta? É verdade. Tem uns que, meu Deus. Mas quantos de vocês aqui foram tocados por Deus através do louvor? E aceitaram a Jesus porque o louvor te tocou? Entendem? Que não é algo tão simples. Não é algo assim, eu vou tocar e beleza, ou eu vou estudar e vou ser o melhor. Não é isso. Deus tem um lugar para cada um de nós. Existem mais de 7 bilhões de pessoas que habitam a Terra hoje. E Deus ele tem um propósito para cada uma dessas pessoas. Deus tem algo específico para você. Eu acredito, eu creio que nesse lugar não tem somente músico, ministro de louvor, mas existem pastores, pastoras, missionários. Eu creio, apóstolos, aqueles que irão abrir igrejas em nações, mestres, eu creio, mas eu não posso ficar só. Não, eu faço parte do ministério de louvor e é aqui que Deus me chamou, e eu não bato, e eu bato o pé, e eu não saio. Aí a gente acaba se tornando pedra de tropeço para a minha vida espiritual e para todos aqueles que estão ao redor de mim.
Eu acabo me tornando pedra de tropeço para essas pessoas. E a gente precisa entender que dom, talento, né, são coisas bem distintas. São coisas bem distintas. Sabe? O dom, o que é o dom? O dom é algo que vem, é uma dádiva de Deus, é um presente. Você já viu aquela criança que ela nasce e tal, daí a pouco você dá um instrumento para ela e ela, do nada, ela já está tirando umas notinhas, já está tocando, pá. Você conhece alguma pessoa, se você conhece alguém que, né, ela do nada, ou tem uma voz linda, crianças que têm que nunca estudaram. Esses dias eu estava vendo, acho que era o The Voice, mas eu não estava assistindo, tá, irmãos? No Facebook. Eu estava assistindo a Globo, no Facebook, eu estava vendo. E eu acho que, se não me engano, era no Reino Unido, lá na Inglaterra. E a garota cantou, pá. Nossa, ela arrebatou aquela plateia. Ela arrebatou. Coisa assim que você fala assim, não existe. E aí o jurado foi conversar com ela. Ela fazia 6 meses que ela só fazia aula de canto. Ela nunca tinha pegado no microfone na vida dela. Uma garota de uns 17, 18 anos. O talento é diferente. O talento é algo que você vai atrás dele. Você vai estudar, você vai se empenhar, você vai ganhar, sabe? Você vai gastar seu tempo, você vai ser talentoso naquilo. Isso é talento, então a gente precisa entender isso. Para a gente definir se eu tenho chamado, se Deus me chamou para o ministério de louvor, se Deus me colocou ali no ministério de louvor, se isso é o que Deus tem para mim, sabe? Então a gente precisa estar. Como que eu vou descobrir, Ricardo? Beleza, eu toco, eu tenho dom, eu tenho talento. Como que eu vou descobrir realmente? Eu tenho dúvida. A gente já teve aqui o ESC, não é verdade? Vamos ter o ESC de novo. Como que eu faço? Onde que eu vou? Eu vou atrás de quem? Querido, primeira coisa, você vai orar e ler a palavra de Deus. Eu não posso dizer para você que existe uma fórmula. Existe alguma fórmula, bolacha? Não existe uma fórmula matemática que você chega, raiz quadrada aqui e tal, mais aqui e tal. Não existe uma fórmula. Existe você buscar em Deus. Mas eu ainda não sei, eu estou buscando. Então começa a fazer tudo aquilo que vem na tua mão. É simples. Chamaram para cuidar das crianças? Vai cuidar das crianças. Te chamaram para auxiliar no ministério de jovem? Vai cuidar do ministério de jovem. Te chamaram para ficar na mesa ou para tocar? Vai fazer. Porque tem gente que assim, eu não sei meu chamado, eu vou ficar sentado no banco e até a hora que Deus vai me revelar, até a hora que Deus vai falar comigo, e Deus não vai fazer assim. Deus não vai fazer assim. Quando Deus levantou Davi e ele ungiu ele a rei, onde que Davi estava? Davi era para ser rei, ele já estava sendo preparado para ser rei, porque ele já matava o leão, ele já matava o urso, ele cuidava das ovelhas. Mas onde que ele estava? Ele estava em casa esperando? Não, ele estava trabalhando. Ele estava cuidando da ovelha do pai dele, ele estava cuidando do rebanho. Ele não estava em casa de boa assistindo a televisão, mexendo na internet. Ele estava trabalhando no rebanho do pai dele. Então Deus está te chamando para trabalhar, para cuidar do rebanho dele. Sabe, se você tem a oportunidade de ser um líder de célula, vai ser um líder de célula. Se você tem a oportunidade de ser um colíder, um anfitrião, vá fazer a obra de Deus, porque Deus, no momento certo, Ele vai chamar Jesus, vem cá, cara. É essa a obra que eu tenho para você. Enquanto isso, querido, Ele está te preparando. A gente às vezes não dá valor em varrer uma igreja, em lavar um banheiro, em chegar mais cedo numa oração, em fazer. Mas, querido, Deus está te preparando. Ele está te preparando. E na hora que você menos perceber, você vai entender qual é o teu chamado. Você vai entender, cara, sabe? Porque o chamado, ele vai começar a arder dentro do teu coração. Ele começa a arder, você começa a ficar impaciente. Não,
Cara, o louvor, mas vai lá os cabos, eu preciso lá ajeitar os cabos, puxa, tem um cabo quebrado, eu vou dar um jeito, eu não sei arrumar, mas eu vou falar para o pastor que eu vou levar para arrumar. Cara, eles estão precisando de alguém na mesa de som, eu vou falar para o pastor porque está me incomodando. Está ardendo você, está queimando. Você está entendendo? Está queimando em você. Então Deus está começando a te revelar, a mostrar para você que o teu ministério, o teu chamado, o lugar que Ele quer operar na tua vida é o ministério de louvor. Cara, eu estou assim com as crianças, eu preciso fazer algo. Eu estou dizendo todos, eu sei que o foco nosso é o ministério de louvor, mas a gente precisa entender que tudo isso é dentro da igreja, ela funciona assim. Cara, as crianças precisam, olha, tem muitas crianças, a igreja está dando conta, eu preciso ajudar, e eu vou trazer algo diferente, olha só uma palavra para uma criança e tal. Cara, está ardendo, está queimando dentro de você. Deus está despertando o propósito dele na tua vida. Porque quando, cara, eu quero trabalhar em algo que Deus não me chamou, você já percebeu que tudo é encoado, tudo é feito às coxas? Tudo vai com a barriga, você vai empurrando, sei lá, se der certo, Deus, se não deu, não deu. Já aconteceu isso comigo, irmãos. Aqui na Batista 20. Vou levando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe? Porque você vem com todo o gás. E aí você percebe que não começa a dar o resultado que você esperava. E aí você começa a recuar. E aí você vai levando com a barriga. Porque você já assumiu o compromisso. Você não quer voltar atrás. Você não quer magoar o teu líder. Eu não quero magoar o Adilson. Poxa vida, mas o Adilson foi empurrando. Deixa a vida me levar. A vida vai levando. Cara, não é o teu chamado. Claro que quando a gente está no nosso propósito, quando a gente está no nosso chamado diante de Deus, claro que as dificuldades e as situações para você desistir vai acontecer. Isso é fato. A gente precisa entender isso. Quem está aqui há mais tempo no Ministério de Louvor sabe disso. Quantas vezes, Gilson, você pensou em largar a mão de tudo? Você, Adilson, quantas vezes você pensou em largar a mão? Cara, acontece. Mas dali a pouco você dobra o joelho, Deus começa a falar com você, começa a arder de novo, a chama começa a queimar de novo, e você entende que Deus te chamou para isso, você entende que Deus te levantou para isso, e aí você começa a produzir de novo, e aí você começa a queimar de novo. Mas cara, escute a voz de Deus, escute a voz do Espírito Santo. Talvez Deus te chamou para abrir um ministério que nem exista na nossa igreja. Eu não quero te excluir do ministério de louvor. Eu não quero excluir ninguém aqui, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas talvez você está se vendo nessa aula, talvez você está se vendo nessa administração. E às vezes tem um ministério aqui que você gostaria de implantar, que nem existe na igreja ainda, e Deus está queimando dentro de você, cara. Vá fazer, você vai ser feliz, você vai ser muito bem sucedido, Deus vai te usar, Deus vai te honrar, pessoas serão salvas, pessoas serão ministradas. Sabe o que estava ardendo em mim? Eu quero que você entenda como que é assim, essa questão de a empolgação. Começo do ano, eu falei para minha esposa, cara, eu vou dar um jeito de aprender a Libras, né, língua dos sinais, e eu vou abrir um ministério aqui na igreja, porque a gente tem uma jovem, talvez você não saiba, mas ela vem bem de vez em quando, que ela é surda, que é a prima da Catherine, né? Isso, ela vem, e aí começou, sabe, uma empolgação. Eu fui atrás de um pastor amigo meu, ele tem um curso, eu falei, eu vou fazer, e pá, e eu vou lá, uhul! Né? Mas era empolgação, sabe por causa de quem? Sabe por causa de quem? Por causa da esposa do Bolsonaro. Eu vi ela lá e eu falei, cara, meu Deus se chamou para aquilo ali, velho. Eu vou falar, né? Tá, ó, você olha. Eu vou, irmão, empolgadaço para fazer isso. Eu fui atrás de curso, cara. Eu fui, meu pastor amigo meu, que está indo embora para a Turquia, falou, não, eu vou fazer, vamos fazer aí, cara. Glória a Deus, Deus está te levantando. Empolgação, não. Quebrei a cara.
Deus não me chamou para isso. Eu posso aprender para conversar com alguém, para falar de Jesus? Claro que eu posso, eu devo, porque eles precisam ouvir de Jesus também. Mas Deus não me chamou para isso. E olha como é importante esse ministério dentro da igreja. Olha como é importante. Que se tivesse alguém ali para ministrar para aquela mão, para a Camila, a palavra, ela ia entender, ela ia poder louvar Jesus, ela ia poder adorar Jesus, ela poderia, sabe? E talvez através dela outros surdos viriam para a igreja, e talvez a gente teria um ministério grande aqui na igreja, mas Deus não me chamou para isso. Eu posso colaborar para isso acontecer, mas Deus não me chamou para isso. Tanto que Deus já me deu uma rasteira que foi feio o negócio. Sossega no teu canto, fica bem pequenininho aí. Bem pequenininho. Você está entendendo que o ministério de louvor é a mesma coisa? Ah, não, olha lá os caras tocando e tal. Eu vou tocar lá embaixo com Deus também. Vou arrepiar, porque Deus me chamou para isso. Você pode até ir, vai tocar uma música só, vai ser uma fiasqueira, uma decepção. Hã? Cara, Deus quer te usar, querido, na plenitude dele. Entenda, Deus quer te usar na tua singularidade, na plenitude dele. Ele tem algo. Talvez Deus está te preparando para levar para o outro lado do mundo. E você está batendo pé com Deus. Deus, o meu chamado é o ministério. Talvez Deus está te chamando para enviar lá para o meio da África, junto com os meus brothers negrão lá, para você falar de Jesus com aquela negraiada. Glória a Deus. Os meus amigos, meus irmãos negrão precisam de Jesus, e Deus está te preparando para enviar para lá, cara. Você vai chegar lá, Deus vai te usar na tua plenitude, e aí você vai orar e mortos vão ressuscitar. Pessoas que estão condenadas pela AIDS, você vai orar e elas serão curadas. E às vezes a gente está batendo pé, é o meu chamado, é o ministério do louvor. Queridos, eu estou falando isso para mim também. Para mim também. Entenda isso. Talvez Deus está esperando você tomar uma posição, porque Ele precisa levantar uma outra nação. Vinde, sei lá, no Sítio Cercado, no Centenário, Cajuru e São José. Deus está esperando você tomar uma posição e entender o chamado dele para a tua vida. Mas você está batendo o pé, brigando com Deus, porque o meu chamado é ministério de louvor, capaz. Deus me chamou para fazer altos solos na guitarra, altos arranjos no teclado, altos batuques na bateria, quebrar altos pratos, altas baquetas. Meu Deus, querido, nós precisamos entender. Se eu não vivo esses 5 ministérios, Deus ele não dividiu, Ele multiplicou a igreja através dos 5 ministérios. Ministério apostólico, sabe? O ministério profético. Talvez Deus te chamou para ser um profeta dentro da casa dele. Deus precisa de profetas dentro da casa dele. Tem uma irmã aqui dentro da igreja, e ela um dia chegou para mim e entregou a palavra de Deus. E eu falei para ela: cara, Deus te chamou como profeta neste lugar. Não retenha aquilo que Deus tem. Deus te chamou como profeta para profetizar, sabe? Para falar mesmo, dar direção. Deus te chamou para isso. Deus precisa de profetas, querido. Deus precisa de evangelistas. Pessoas que vão chegar numa praça e vão proclamar o nome dele, e ali milhares de pessoas vão aceitar ele, vão se render ao pé dele. E aí ele vai para outra praça, ele vai para outro bairro, ele vai para outra cidade. Deus precisa de evangelistas. Deus, ele precisa de pastores. Hoje, se a gente perguntar quem quer ser pastor, esse BO aí, estou passando a vez, eu passo por isso. Não. Jesus quer ser pastor, esse BO aí é com ele. As pessoas não querem mais. Olha, os jovens não têm essa visão mais. Na minha época, queridos, e eu falo isso com vergonha, mas eu falo também com muita gratidão a Deus.
Porque quase todos os meus amigos, quase todos eles, hoje são pastores. Eu falo com vergonha porque Deus tem um chamado de pastor na minha vida. Então quando eu vou em Minas, cara, eu vou na igreja de um, eu vou na igreja de outro, eu vou na igreja de outro, eu vou na igreja de outro, são pastores, sabe? Porque Deus levantou essa geração. Deus separou essa minha geração para ser pastor. Deus ele falou intensamente com a gente, ele falou e ele cumpriu. Então, cara, cadê os pastores? Cadê aqueles que vão se levantar como pastor? O anjo da igreja. Os jovens não querem mais. Isso é BO, isso é problema, é dificuldade. Sabe? Deus ele precisa de mestre. Aqueles que vão ensinar a palavra, aqueles, sabe, que vão sentar contigo e vão mostrar dentro da palavra dele, e vão te ensinar, vão te conduzir, sabe, você tem uma leitura da palavra de Deus, a te conduzir, você conhecer os mistérios da palavra de Deus. Onde estão esses mestres? Onde estão esses pastores? Onde estão esses apóstolos que não abriram igreja? Onde estão esses evangelistas? Deus não nos chamou simplesmente para tocar numa banda dentro de uma igreja. Deus não nos chamou simplesmente para estar sentado dentro de uma igreja. Querido, Deus é muito maior do que tudo isso. Deus tem algo muito maior para a tua vida. Talvez você não acredite como eu muitas vezes não acreditei. Talvez você não se imagine como eu muitas vezes não me imaginei. Talvez você está no ministério de louvor por birra, porque você não quer fazer outra coisa. Deus ele olhou para você e ele viu capacidade em você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Deus viu capacidade em você. E capacidade muitas vezes não quer dizer que você vai conseguir realizar aquilo. Quer dizer que ele vai te chamar, ele vai lapidar você, ele vai te chamar, ele vai te lapidar, ele vai te preparar, ele vai te moldar aos moldes dele, aos moldes do Espírito Santo de Deus. Ele vai, sabe, ele vai te intensificar, ele vai fazer você crescer, ele vai te dar graça, ele vai ministrar sobre a tua vida, ele vai te colocar em experiências boas, experiências ruins, ele vai te colocar em situações para que você entenda que é ele que está te preparando. Quanto tempo Davi demorou desde que ele foi ungido rei até ele se tornar rei? Não foi ali, ungido, vamos embora, vamos tomar o reino, vamos matar Saul, vamos depor Saul e beleza, e Israel é teu e já era, e curte lá. Olha quantas situações ele teve que ir lá matar um gigante. Ele teve que servir o rei, ele teve que tocar para o rei ficar curado. Ele teve que tocar para o rei ser liberto do espírito mal. Não sei se foi o Gilson ou o Bolacha que trouxe essa palavra também semana passada. Foi o Bolacha. Deus foi preparando. Ele teve que fugir de Saul. Saul queria matar ele. Ele teve que se aliar a outro rei. E Deus foi preparando Davi. Moisés, quando Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo dele, olha que responsabilidade. Querido, talvez você não entenda, talvez você não acredite nisso, mas talvez o nosso meio seja o cara que, através da vida do cara ou a cara, né? O homem ou a mulher, o jovem ou a jovem. A cara, feminino, né? Talvez esteja aqui no nosso meio essa pessoa que Deus vai usar para trazer um avivamento para essa nação. Talvez seja você que está sentado aí, cara. Talvez Deus está te preparando para trazer esse avivamento que o Brasil precisa. E a gente está batendo o pé com Deus, porque o meu chamado é o ministério de louvor. E daqui não sai, daqui ninguém tira. Entenda isso.
Não quero que você pense que, Ricardo, não. Eu quero que você abra o seu coração. Entenda que se o chamado para a tua vida, o propósito de Deus para a tua vida é o ministério de louvor, cara, faça com a maior intensidade. Se não for, se você entender isso, se você orar e Deus falar, chega lá e diz, Adilson, muito obrigado pelo tempo que eu passei com você. Cara, aprendi demais, mas Deus está me chamando para algo muito maior. E eu quero fazer o propósito de Deus na minha vida se cumprir. É isso que eu quero que você entenda. Eu lembro do Diego, quando o Diego passou aquele terreno, e aí ele começou a voltar. Eu não sei se você lembra disso, Diego. Uma vez que você ministrou, e não sei se foi você que ministrou, eu ministrou, e você chegou em mim, conversou comigo, cara, e tal. E eu falei assim, Diego, eu vou ver você ministrar muito mais do que eu ministro. Eu vou ver Deus fazer coisas na tua vida que você nem imagina, nem eu imagino. E eu profetizei. E olha onde o Diego está chegando, cara. Olha onde o Diego está chegando, Deus está usando ele. Sabe, em todos os sentidos, dando aula. Sabe, eu sempre brinco, eu não brinco. Eu profetizo sobre a vida do Gilson, eu sempre chamo ele de maestro. Amém. Eu profetizo, querido. E eu creio que esse é o chamado de Deus para a vida do Gilson. Ele vai estar numa orquestra e ali, através daquela orquestra, ele vai poder louvar o Senhor Jesus com hinos da harpa maravilhosos. Galera, hoje nós vamos cantar o hino da harpa no hino tal. Vamos tocar. Glória a Deus. Eu creio. Eu também creio. Ei, entenda isso, eu creio. Eu creio nisso. Sabe, chamado, propósito de Deus para as nossas vidas. Eu não tenho vergonha nenhuma, às vezes eu tenho dificuldade na música, eu chamo igual hoje, né? Vem cá, senta aí, faz de novo. Faz de novo, faz de novo, não dá tempo, tem que ir lá pro lado, não dá tempo, faz de novo. Sabe, muitas vezes você tem que entender o seu chamado, é você saber que você precisa de pessoas ao teu lado te ajudando, te apoiando, pessoas que sabem mais do que você, talvez pessoas mais novas do que você, que sabem mais do que você, e você reconhecer isso e pedir ajuda para ela. O Gilson é uma prova disso. Às vezes ele está no louvor lá e eu estou numa dificuldade, bravo lá. Posso? Claro que você pode, maestro, por favor. Claro. Não é porque o meu chamado é esse, eu sou melhor do que ninguém, que para. Deus vai colocar crianças do meu lado para me ensinar, cara. Deus vai colocar o pequenininho do meu lado para mostrar que o chamado é dele, não é meu. Ele que viu em mim algo que às vezes a gente acha, Deus está meio errado, né? Deus está, porque, né? Mas Deus, ele olhou antes para nós, ele já nos conhecia, ele já separou, sabe? Deus levantou pessoas que estão no âmbito nacional, pessoas relevantes, Deus levantou, Deus tem um chamado para aquela pessoa, Deus tem um chamado para outra. Talvez o teu chamado é para a igreja local mesmo, é você ficar aqui, tá? Mas Deus vai te usar da mesma maneira que Ele usa aquele que está pregando no estádio. É o mesmo Deus, é a mesma porção, é a mesma. Mas eu conheço muito da palavra e eu queria ser um pregador internacional. Não, Deus te chamou para você cuidar da tua célula e multiplicar ela. Mas aquele cara está pregando lá. Deus chamou ele, aquela é a porção dele. Aquela é a porção dele. A minha porção é estar aqui, fazendo com excelência aquilo que Deus me chamou. Não aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que Deus me convocou. Ele gritou lá do céu: Ricardo, você vai fazer isso, eu te chamei para isso, eu vou te levantar para isso, porque pessoas precisam ouvir a palavra de Deus através da tua boca. Adilson, eu te separei para ser um líder do ministério de louvor, e através da tua vida você vai ter uma nação de músicos que vão estar aos seus pés, que vai estar ao teu lado, adorando a minha presença. Baiano, Deus te chamou para o ministério de teatro, porque você vai entrar nas escolas e os jovens serão impactados dentro da escola com o teatro. Deus te chamou, te separou para isso. Não é menos importante, não é melhor. No reino de Deus não existe algo melhor ou algo maior.
No reino de Deus existem pessoas que estão no propósito, que estão na brecha, estão no propósito de Deus para ganhar almas. Seja cantando, seja dançando. O ministério da dança aí, firme e forte. Quantos aqui aceitaram Jesus vendo as meninas da dança dançar? Eu aceitei Jesus para dançar. Oh, glória a Deus, aleluia. Todos aí, né? Sabe, querido? Precisamos entender isso. Sabe? Entender o meu chamado é ter visão do reino. Entender o meu chamado, o meu propósito é ter visão do reino. Eu já tive discípulos meus que chegaram em mim, cara, eu não quero andar com você mais, eu quero andar com tal pessoa, queridão. Adiós. Que Deus te bendiga, vá com Deus, fica firme, junta com Ele e pá, já era. Você não é meu, é do reino, a minha causa é do reino. Então vai. Se você acha que lá você vai crescer, você vai frutificar, vai. Eu preciso entender isso, meu chamado. Sabe, tem pessoas que você vai falar de Jesus, e ela não vai vir para a nossa igreja. Ela vai para outra igreja. Tem pessoas que você vai investir, você vai fazer tal, pagar o preço, gastar o teu tempo, e ela não vai vir adorar Jesus, ela não vai vir para a nossa igreja, ela não vai, você vai ganhar ela, mas ela vai para outra igreja. Isso é entender o meu chamado, porque o meu chamado não é, claro que eu tenho que favorecer a nação 20, claro. Eu estou me alimentando aqui, eu estou sendo tratado aqui. Mas não é só a Batista Vila, a nação 20 que vai subir para o céu. Eu acredito que os irmãos da Assembleia, eu acredito que os irmãos do Brasil para Cristo, Quadrangular, todos eles irão subir. Eu creio nisso. A nossa causa, quando eu entendo o meu chamado, quando eu entendo o ministério, aquilo que Deus tem para a minha vida, eu trabalho a favor do reino de Deus. A minha causa se chama o reino de Deus. O meu chamado não é só para mim. Eu vou tocar músicas que eu gosto, músicas para mim, não. O meu chamado é para levar a música, a palavra de Deus, através da música, àquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que precisam. E cumprir o teu chamado é você ganhar marcas. Você desempenhar o teu chamado, o teu propósito, é você ganhar marcas. E quando nós falamos de marcas, nós falamos de feridas, coisas que doem. Muitas vezes, querido, você vai ser confrontado, muitas vezes o líder vai falar algo para você, e quando eu falo teu líder, eu estou falando do Adilson. Você vai ser confrontado, vai ser chamado a atenção. Muitas vezes vai ter que ser chamado um pouquinho mais duro. E aí você precisa entender, se o seu chamado é esse, você precisa acatar a autoridade sobre a tua vida e entender que naquele momento ele está sendo usado por Deus para trazer correção para a tua vida. Se você não entende essas coisas, se você ainda não, você está fora do teu chamado, você está fora do teu propósito. Se o pastor chega e te corrige e te deixa de banco. Não existe mais isso faz tempo. Não existe mais isso faz tempo. O quê? O banco? Mas acontece uma situação, você fica de banco e tal, não, você não vai trocar no louvor, você vai ficar do meu ladinho, que eu vou cuidar de você, mas não dá. Você é da igreja, porque o pastor me colocou de banco, mas o pastor não viu, querido. Você ainda não entendeu, o seu lugar não é o louvor. O seu lugar não é qualquer outro ministério dentro da igreja. Porque quando eu entendo o meu chamado, quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, quando eu entendo que Deus me chamou para aquilo, eu entendo também a correção sobre a minha vida. E quando eu entendo correção, é um ato de amor. Às vezes a gente acha que correção é um ato de punição. Ele está me punindo. Ele está me punindo porque eu fiz isso. Não, ele está te corrigindo porque ele te ama. Ele te ama.
E Ele não quer perder você. Ele não quer que você se desvie, que você se machuque e machuque outras pessoas. Está te corrigindo porque Ele te ama. Então, quando eu entendo o meu chamado, o meu líder, o Adilson chegar em mim e tiver que chamar a minha atenção, eu vou entender e falar: amém, Adilson. É isso aí. Estamos juntos. Me perdoe. Não vou fazer de novo. E se eu fizer, você tem liberdade de chamar a atenção mais uma vez. Então, queridos, eu preciso entender essas coisas. Quando Deus falou para os discípulos ir por todo mundo e pregar o Evangelho, nenhum deles chegou para Jesus: espera aí, então, eu aprendi contigo, mas eu quero só fazer os milagres que o Senhor fez. Tem como? O Senhor mandar uns enfermos aí, um paralítico, um morto, eu vou fazer só isso. Pode ser. E nenhum deles fizeram isso. Pelo contrário, de 2 em 2 eles saíram e foram pregar o Evangelho. Bateram na porta das pessoas. Capaz de você seja nesse lugar, amém, amém. Então eu vou entrar e falar: não quer, beleza, estou indo embora. Porque o meu propósito é falar de Jesus. O meu propósito é ganhar almas para Jesus. Seja cantando, seja ministrando a palavra, seja ensinando, seja evangelizando, seja implantando igrejas. O meu propósito, o meu id, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu vou fazer. Porque Deus me chamou. Deus me escolheu, Ele me separou. Existe uma porção sobre a minha vida, e eu preciso entender uma coisa: quando Deus vier e Ele me julgar, Ele vai cobrar aquilo que Ele me deu. A porção que Ele te deu, Ele vai requerer de volta, que é dele. Ele vai requerer de volta. E aí? Tem multiplicado? Glória a Deus. Atende que é Deus falando. Sabe, queridos, eu preciso entender isso. É muito mais do que tocar. É muito mais do que cantar. É uma responsabilidade que um dia Deus ele vai cobrar de mim. Que um dia Deus vai me chamar na responsa, no tete a tete, no particular, e vai perguntar: e aí, não? Cadê? Mostra as suas mãos. As obras. Eu te dei uma porção. Eu te chamei para algo específico. Cadê o resultado? Não, Deus, eu só estava tocando bateria. Arrebentando aquela bateria que o pastor não comprou, né? Estava detonando, quebrando baqueta de plástico, quebrando baqueta, estava lá. Fazendo altos solos no baixo. Eu quero falar do Fernando, né? Te amo, Fernando. Porra, cara. Foi mal. Porra, pergunta. Onde É é que que você tá bem na minha frente. Que na tua frente eu fiz, cara. É de boa, vai. Galera, esquece, vamos voltar. Depois você corta isso aqui. Cara, mas e aí? E aí, irmão? A gente precisa entender isso. E outra coisa, galera. Isso não está na Bíblia. Mas isso é o Ricardo falando. Tá? Eu não consigo entender. Prestem bem atenção. Vocês que já tocam, que já estão no Ministério do Louvor, já fazem do marketing. Eu não consigo entender que um músico, quando ele não está na escala, ele não está adorando Deus lá embaixo. Eu não consigo entender. Porque às vezes você está lá em cima, você está olhando o músico que não está na escala e o cara está assim. Você ainda não entendeu o seu chamado. Eu não consigo entender um músico, um ministério de louvor, um levita, alguém que está na hora da oferta. Existe uma direção de Deus para que a igreja dobre os seus joelhos. Eu não consigo entender. Eu sei que existem limitações, tá? Eu sei que existem pessoas que não conseguem dobrar o joelho. Eu sei que tem mães que entenda isso. Mas você, no teu vigor, na tua saúde, na hora da oferta você não consegue dobrar os seus joelhos.
sinal de obediência à palavra de Deus. Porque foi uma palavra que Deus deu direção para o pastor da igreja. Eu não consigo entender que você não faça isso. Você ainda não entendeu o seu chamado. Você ainda não entendeu o seu ministério. Eu não consigo entender um músico, alguém, um levita, que existe atividades na igreja, existe eventos na igreja, e ele não está ali participando. Eu não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas dentro da igreja. Mas eu não consigo entender isso. Ah, mas eu tenho que sair com a minha família, eu tenho que sair com meus pais, beleza. Eu tenho 5 filhos. 5 cachorros agora. Não, cachorro mesmo. Cachorro, animal. É verdade. Um para cada filho. Pensa na cocosada que esses bichos fazem. É terrível. E aí ninguém quer limpar. E aí quem tem que limpar? O cara que vai lá limpar. Irmãos, eu não consigo entender essas coisas. A gente precisa entender que os levitas, foi a palavra que a pastora Vanessa trouxe, eles iam à frente das batalhas. À frente. Não sei se eram os primeiros a morrer, mas eles iam à frente. E às vezes a gente tem as coisas aqui na igreja, os eventos e o culto, e o cara tá, irmão. É que hoje não é minha escala, então não vou adorar a Deus, porque hoje não é minha escala. Eu vou levantar a mão, porque não é minha escala. No culto de jovens, meu Deus do céu, você tem que arrastar o cara. Mano, começou o louvor, você é o primeiro lá, não estou lá em cima, eu sou o primeiro lá para frente, a ferver, porque o ministério de louvor não começa lá no altar, começa dentro de mim, arde em mim, a música arde dentro de mim. Isso tem que me mover, isso tem que estar dentro de mim. Cara, vai começar o louvor, não fica quieto, deixa lá, depois vai conversar. Depois você me paga, você está me devendo 10 mil reais. Agora não me interessa se você vai me pagar os 10 mil reais. Agora eu quero adorar a Deus. Porque arde dentro de mim, eu não preciso estar lá em cima do altar, eu preciso estar na presença de Deus, porque arde em mim o meu chamado. Queima em mim o chamado de Deus comigo. Amém, queridos? Deixa eu só ver quantas horas. Está na hora de nós encerrarmos. Falta um minuto. Então foi isso que Deus colocou no meu coração quando o Adilson me chamou. Como eu disse, não existe uma fórmula para você saber, eu vou fazer uma fórmula matemática, não. Existe algo, uma preparação de Deus, existe um buscar de Deus para a tua vida. E quando Ele te chamar, querido, se Deus falar assim para você, olha só, mano, chamado não é o ministério de louvor. Eu estou te preparando que eu vou te levar lá para a China. Comer escorpião, glória a Deus, aleluia. Barata, a milanesa. É porque lá milhões e milhões de pessoas vão te ouvir, vão entender aquilo que vai sair da tua boca e elas vão se converter ao Senhor. Entendam isso. Talvez, Diego, você vai ser o cara que vai ficar aqui na igreja, a igreja local. Talvez Deus não vai te levantar como um músico de louvor, mas Deus vai te usar aqui. Mas aqui pessoas serão curadas quando você abrir a tua boca. Pessoas serão transformadas, vidas serão transformadas quando você abrir a tua boca e você começar a ministrar. Existe diferença? Não. Não existe. Mas é o propósito de Deus. Para a vida do Diego, para a vida da Amanda, para a vida do Gilson, para a vida da Mariana, para a vida de cada um de vocês. Fique de pé. Amém? Posso orar, Deus? Feche teus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Pai, te agradecemos, Deus, por este curso, Deus, que nós estamos tendo, todas as ministrações
Pai, muito obrigado, porque nós estamos sendo renovados, estamos sendo instruídos conforme a Tua palavra, porque eu sei que o Senhor colocou no coração do Adilson, não que eu seja melhor do que os outros, mas o Senhor colocou as pessoas certas, o Senhor colocou as palavras, as ministrações certas, Deus amado. Ó Pai, nós queremos nessa tarde, Deus amado, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Qual é o nosso chamado? Ó Pai, qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas? Pai, nós queremos, Deus, fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos, Deus, cumprir a Tua vontade, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Oh Pai, é isso que nós queremos, Deus, agradar o Teu coração, não viver uma vida frustrada ministerialmente, não viver, Deus, levando as coisas de qualquer jeito dentro da Tua casa, mas cumprir o Teu chamado, ganhando almas para o Senhor, ganhando almas para o Senhor, seja através da música, seja através do canto, seja através da dança, do ministério infantil, de jovens, de homens, mulheres, seja através de qualquer ministério, mas usa as nossas vidas, revela a cada um de nós o Teu chamado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.